questão que eu fui olhar aqui agora, porque, na verdade, dentro da estratégia do que a gente tem dessa política, dessa estratégia de processo legislativo, eu fui olhar lá agora. Existem o artigo 153 do Regimento Interno da Câmara, o artigo 154 e 155 disciplinam sobre essa possibilidade da urgência. O 155, que eu falei, que é o chamado urgência urgentíssima, é aquele que pula algumas etapas. Se aprovado por maioria absoluta, 257, precisa ser aprovado por maioria 257, não pode ser votado simbolicamente, salvo tendo acordo de todo o plenário, mas tendo um parlamentar que discorde da votação daquele requerimento de urgência, ele terá que ser votado nominalmente. E aí você precisaria, para o 155, esse recorte, e ele pula etapas dentro do processo legislativo. Você tem como pular uma tentativa, por exemplo, implica a prejudicialidade de requerimentos de adiamento de discussão, né, se a matéria já tivesse sido instruída com pareceres. Ela vem de um parecer que foi montado num grupo de trabalho, e eu vou falar isso para vocês. Então, presta atenção nisso que eu estou falando. Eu falei que era no 155, só que não. Ele está com um requerimento de urgência, Carlos Dias, apresentado no 154. O 154 dá a condição de que o requerimento de urgência ele seja aprovado por maioria simples. Você vê toda a manipulação, né? Você tem esses dois artigos, 154 e 155, que você tem que prestar muito bem atenção. 154 você pode ter, por exemplo, 200 a 100. 300 deputados votantes, pode ficar 200 a 100. Mas, se fosse pelo 155, ele pula etapas do processo legislativo em plenário. Ele prejudica alguns requerimentos. Nesse ponto, eles estão abrindo mão dessa situação e colocando o requerimento dentro do artigo 154. Esse artigo 154, ele não pula etapas, ele é um pouco menos agressivo do que o 155. Ele é a urgência que dá a urgência de levar a pauta na próxima sessão, por exemplo. O 155 não, se aprovado, já pode entrar na pauta imediatamente na mesma sessão. O 154 tem que ser pautado e não atrapalha. Pelo menos eles querem ganhar, por exemplo, pela maioria simples, não pela maioria absoluta, né? Por exemplo, porque eles precisariam, no 155, apresentar 257 votos sim para a urgência e a tramitação imediata, pulando algumas etapas do processo, alguns requerimentos do processo legislativo ali em plenário. Então, fiquem atentos que o requerimento apresentado pelo relator do grupo de trabalho, o deputado Orlando Silva, está no artigo 154. Vai precisar apenas de uma maioria simples para a urgência. Se ela vai entrar na mesma sessão, aí depende de uma habilidade dos líderes partidários, daqueles que são contrários, e a atenção tem que ser redobrada. Deixa eu falar uma outra coisa para concluir essa etapa. Olha quem estava no grupo de trabalho. O grupo de trabalho trabalhou de setembro a dezembro. E aí foi apresentado um relatório e foi votado sugestões. Inclusive o deputado Felipe Barros, o deputado Sóstenes Cavalcante, estavam e faziam parte disso aqui. O deputado Paulo Eduardo Martins também. Pelo bloco PSL, PP, PSD, MDB, PL, Republicanos, DEM, PSDB, PTB, PSC e PMN, Bruna Furlan, PSDB de São Paulo, Felipe Barros, PSL do Paraná, Paulo Eduardo Martins, PSC do Paraná, Silvio Costa Filho, Republicanos de Pernambuco, Sóstenes Cavalcante do DEM. PDT, Podemos, Solidariedade, PCdoB, Patriota, Cidadania, PROS, Avante, PV e DC. Gustavo Fruit, PDT do Paraná, Orlando Silva, PCdoB de São Paulo. PT, PSB, PSOL e Rede, que é um outro bloco. Esses blocos são formados no início da legislatura. Daí a importância de vocês entenderem o que sai das urnas, a foto final das eleições, que reflete na formação de blocos e nas escolhas e na indicação de membros desses grupos de trabalho e das comissões permanentes, especiais, e tomada de decisões dos partidos dentro das comissões, por exemplo. Né, vamos lá, PT, ali você tem Felipe Rigoni, que hoje está no PSL do Espírito Santo, mas foi indicado à época pelo PSB, Lindscy da Mata, que é a relatora da CPI da Fake News, né? Luiz Erundina, pessoal de São Paulo, Natália Bonavides, PT do Rio Grande do Norte, Rui Falcão, PT de São Paulo, e pelo novo Vinícius Poit. O relatório foi aprovado no dia 7 de dezembro, do grupo de trabalho,
com as sugestões aprovadas ou rejeitadas, sugeridas por esses deputados que integravam esse grupo de trabalho, e agora você tem um texto que vai tramitar em plenário com essa possibilidade de votação na semana que vem desse requerimento de urgência. Eu contei e desnudei tudo, está tudo específico e você tem como acessar lá dentro, atividade legislativa, acessar comissões, grupo de trabalho, você vai ver todo o plano de trabalho e quem foi que participou das audiências públicas. E aí você vai ver quem foi que instruiu para sair o relatório dessa forma. Então, mais uma vez, se ataca a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e não cobra dos veículos tradicionais as falsas notícias, né, que imputam todos os dias contra um governo ou contra o campo dos conservadores, ou criticam o lado dos conservadores que se organizam dentro da sua liberdade privada e econômica para poder ofertar um contraponto de notícias e falácias que são inverdades do outro campo, que estão tentando aí calar um lado. Esse PL vai tentar calar um lado, e é o lado que tem os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que querem caçar a liberdade de expressão. É uma limitação, é uma ditadura para tentar calar a liberdade de expressão, além do que já tem sido feito e acontecido com inquéritos do fim do mundo, inquéritos improcedentes no Supremo Tribunal Federal, mas essa tentativa, os legisladores precisavam perguntar se de fato o povo deseja essa legislação. Enquanto isso, Carlos Dias, para encerrar, eu deixo aqui um pensamento. Enquanto isso, Petrópolis precisando de votações, temas mais urgentes, assim como foi na Bahia, assim como foram as enchentes no norte de Minas Gerais, estão chegando no Espírito Santo, por exemplo, e os parlamentares possivelmente poderiam se debruçar em achar espaço fiscal para poder auxiliar essas cidades que estão passando por um momento de calamidade, e nós nos solidarizamos com essas vítimas de Petrópolis, especialmente, e eu acho, colocando aqui na minha opinião política, eu acho que deveria ter um foco, e isso não é urgente, isso não é algo que tenha que ser da noite para o dia, num momento de que agora tem que ser. Eu acho que existem outras pautas e outras questões que precisam ser votadas e colocadas em votação, tanto na Câmara como no Senado, principalmente de auxílio a essas vítimas das enchentes que estão acontecendo aí. E esse projeto não seria urgente nem relevante para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil.